O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Quintal Iluminado da autora Wanda Alves. A Wanda não é uma autora iniciante, ela já tem outros livros publicados e aqui nesse livro a autora vai compartilhar com a gente então a experiência dela com a depressão. Vou mostrar aqui pra vocês o marcador de páginas lindo que ela me mandou. Wanda, muito obrigada, viu? E então, gente, além de ser um livro de memórias, nesse livro aqui a Wanda vai compartilhar com a gente toda a pesquisa que ela fez acerca da depressão. Então a gente tem aqui algumas entradas de diários, alguns textos que ela foi escrevendo ao longo do tempo. Inclusive, em alguns momentos aqui do livro, ela vai dizer algo como: eu precisava escrever para me sentir viva, né, para me manter viva. Então aqui a gente vai acompanhar desde as primeiras memórias da Wanda, né, desde os primeiros escritos dela, quando ela se descobre, né, uma pessoa depressiva. A gente passa também por todo o período de tratamento, então tratamentos que deram certo, que não deram certo, medicamentos, tudo. Ela vai explicando tudo pra gente, inclusive de forma bem didática, viu? E aí a gente vai passando pelos altos e baixos da Wanda até o momento ali em que ela vai se autoconhecer e vai conseguir não só superar a depressão, que pode reincidir, ela vai deixar isso aqui bem claro, vai ter todo um capítulo sobre reincidência, mas ela consegue colocar aqui pra gente mais pro final do livro várias dicas de como superar isso, de como se sentir melhor nos dias mais complicados, e ela vai compartilhando também coisas que funcionaram pra ela e que podem vir a funcionar para quem esteja passando por isso também. Esse livro aqui, ele começa com alguns prefácios. Então o primeiro deles foi escrito por uma especialista, né, que é a psiquiatra e escritora Neuza Steiner. E depois a gente tem também um prefácio escrito do ponto de vista de um filósofo, né, que foi escrito pelo filósofo e professor Mário Luiz Pardal. Eu achei isso aqui muito interessante, porque essas pessoas leram então o livro da Wanda, né, com esse olhar da área delas, né, e de certa forma vão validar aquilo que a autora colocou pra gente. Esse livro vai trazer pra gente então, além das memórias, as entradas de diário e esses capítulos também mais voltados para ajudar a quem está lendo o livro, a gente vai ter também o resultado da pesquisa bem extensa que a Wanda fez acerca não só da depressão, mas também dos assuntos adjacentes, digamos assim, né? Então ela vai desde ali a definição do que é depressão. Então ela tem um capítulo aqui sobre depressão em crianças e adolescentes. Gente, criança também sofre depressão, viu? Acreditem, tem muita gente que acha que é frescura, depressão infantil. Ela vai passar também pela depressão na gravidez, no pós-parto, na menopausa. Tem um capítulo sobre o uso de álcool e drogas, sobre ataques de pânico, fobias, toque, enfim, gente. Ela vai mostrando pra gente como essas condições podem estar ligadas à depressão também. Então esse livro, no fim das contas, acaba sendo muito bacana também, não só para quem possa estar aí desenvolvendo um caso de depressão, mas também para os familiares. E então, como eu ia dizendo pra vocês, além desses capítulos escritos pela própria Wanda, ela vai colocar aqui pra gente também artigos de jornais e revistas acerca da depressão, artigos retirados da internet também, e ela vai colocando pra gente diversos poemas. Então, por exemplo, no capítulo em que ela fala sobre suicídio, ela vai colocar um poema dela aqui sobre suicídio. Eu vou ler pra vocês terem uma ideia. Essa distância que vejo agora é o limite entre o céu e o chão. Contato morno que antecipa, denuncia e agita, o mais intenso. E a mais consoladora das decisões paira, nesse momento descrente, com olhos fixos no indefinido, o voo extraordinário com asas de liberdade, descoloridas, ressentidas e marcadas, traumas jogados na boca do vento, sem nenhuma bandeira hasteada, sem exigência com o nada, só a avidez do contato, do impacto. Sentirei o som surdo desse corpo, anestesiado pelos fracassos, depois o inevitável ou o imprevisível, sombras, leito de pedra, vozes de bárbaros, apelo metálico, cálice entornado, sem nenhuma gota de fé, muros carnais, poça hemorrágica, escarlate de vida esvaída, gelatinosa, finalizada, pequenina janela tão longe, quilométrica, voo aberto, sem asas, sem farsas, sem soluções. Então a cada capítulo a autora coloca algum poema ou alguns poemas que ela tem escrito ao longo da vida e que tenham a ver com aquele assunto. E os capítulos que trazem entradas de diário da autora mesmo são muito bonitos, gente, ó. Tem um aqui cujo título é o seguinte, ó: Só eu sei os abismos que carrego. Essa entrada de diário foi escrita no dia 6 de setembro de 98. Retorno a escrever depois de 4 meses, sem condições emocionais de fazê-lo. Agravou-se muito o meu estado físico e emocional. Então ela vai contando tudo que ela vai sentindo nesse diário e isso vai funcionando como uma válvula de escape para ela.
Olha só o título do capítulo da página 88, ó. Basta apenas um ínfimo e nefasto pensamento, que de tão sutil não desperta a nossa atenção, mas com o passar do tempo torna-se tão avassalador que nos faz reféns e fica inexequível extingui-lo da nossa mente. E aí nesse capítulo ela vai contar pra gente sobre o primeiro vislumbre da crise. E é isso, gente. Nessas entradas ela vai compartilhando pra gente em que momento da vida ela estava, o que estava acontecendo com ela profissionalmente ou com a família, enfim, e como ela estava se sentindo. Outro capítulo bem interessante é aquele no qual ela vai conversar com a gente sobre fobias. E aí ela vai colocar vários depoimentos de pessoas diferentes, né, falando sobre suas fobias. Então tem desde uma empresária de 44 anos, uma personal trainer de 21 anos, professora universitária de 38, dona de casa de 60 anos, estudante de medicina de 30 anos, enfim, gente, é tudo muito interessante mesmo. E conforme você vai avançando na leitura desses depoimentos, você vai percebendo que isto pode acontecer com qualquer pessoa, minha gente. Isso é um tanto quanto assustador, não vou mentir pra vocês. E tem também aquele detalhe, né? Tem um capítulo aqui em que ela vai colocar pra gente os principais sintomas da depressão. Então, assim, não tem como você ler aquela lista gigante de sintomas e não começar a achar que você tem alguns deles, pelo menos. E aí, mais pro final do livro, tem também um dos capítulos mais interessantes, que é a entrevista com o Dr. Paulo Machado, que é, dentre outras coisas, médico psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, enfim, o currículo dele é bem extenso, gente. E aqui a gente tem, então, perguntas e respostas acerca da depressão. Então, as perguntas começam sobre depressão crônica com distúrbio de ansiedade generalizada e por aí vai, gente. Ele responde perguntas também sobre estresse, sobre síndrome do pânico, sobre toque, tudo muito interessante, gente. Esse aqui é um livro bastante elucidativo e interessante demais. Esse aqui é aquele tipo de livro que eu recomendo para todo mundo, inclusive para professores, né? A gente nunca sabe quando a gente tem alguns alunos ali passando por esses momentos complicados aqui. Os pais nem sempre, né, estão cientes do que o filho está passando, então são raríssimas as vezes em que os pais avisam, né, os professores dos filhos, né, o que está acontecendo. Então esse tipo de livro pode ajudar bastante nesse tipo de situação. E é aquilo, né? Em diversos momentos aqui a autora vai parar tudo e vai dizer, olha, se você está passando por isso, procure ajuda profissional. Mas livros como esse também podem servir como abrir de olhos e podem servir também como uma certa ajuda para quem está convivendo com pessoas que tenham depressão. E antes de encerrar essa nossa conversa sobre o livro, eu queria comentar sobre o título, né, O Quintal Iluminado. A Wanda vai contar aqui pra gente que ela tinha sonhos recorrentes sobre estar dentro de uma casa toda escurecida e saber que lá fora tem um quintal. E aí quando ela chega a esse quintal, ela tenta acender a luz, né, do quintal, né, ligar ali o interruptor e essa luz nunca se acende. E ela vai sonhar com essa situação várias vezes e não vou contar pra vocês o desfecho desse sonho ali mais pra frente na vida dela, mas é bastante interessante, muito bonito mesmo. Então é isso, deixo aqui pra vocês então a indicação de um livro único, super bem escrito. A Wanda Alves é uma autora de mão cheia e muito corajosa, viu, gente? Principalmente por ter compartilhado tudo que ela compartilhou aqui nesse livro. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links para onde vocês podem encontrar os livros, as redes sociais da autora também. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!